Eu fiz recentemente um episódio que foi com o Jared Butler e o Dean DeBlois, que são os caras que fizeram lá o Como Treinar Seu Dragão. E aí eu fui usar o ChatGPT sei lá, pra estudar. Então, e aí, quando a gente tava falando ali, e eu falei, ele me deu uma informação sobre quem dublou o primeiro filme, e aí eu errei e disse pro ChatGPT que ele tava errado. Ele falou, você tem razão. Eu tava errado mesmo. Ah, ele E não faz o sei o tempo que e todo. tudo mais. Aí eu, pô, peraí, deixa eu ir ver na internet lá. E aí, quando eu fui ver na internet, eu tava errado. Aí eu falei, cara, na verdade eu tava errado, que não sei o que. Ele, tá, então tá bom, então vamos lá. E teve uma outra vez que eu tava. Ele não é muito bom, ele tentou me explicar por que ele não funcionou muito bem quando eu tava tentando estudar sobre futebol. E aí tava pedindo pra entender o que tinha acontecido sei lá, era segunda-feira e eu queria saber como tinha sido a rodada do domingo, por exemplo. E ele me dava umas coisas assim absolutamente, loucuras de outro planeta. E eu, cara, você tá malucão aí, cara. Não foi isso que aconteceu. Ele tava propondo, por exemplo, que tinha jogadores no time do Flamengo que já não estavam lá há anos. Sabe? E eu, caraca, que doideira, de onde será que ele tirou isso? E aí eu fui tentando e aí eu desisti. Chegou uma hora que eu desisti. Porque assim, não adiantava eu tentar corrigir, porque ele corrigia uma parada e cagava a outra. E ficou nessa. Eu acho que tem a ver com o lance da informação muito recente. Porque com a ideia de ir buscar na internet ou qualquer coisa assim, ele tava Então, cagando. o modelo base, ele sempre vai ter aquele cutoff que ele teve, 2023. Se ele tá te dando qualquer informação nova, é porque ele foi na internet, buscou e usou isso como prompt. Então ele está no prompt escondido. Agora, a parte que é ruim é que eu não gosto dessa... Esse que é o maior problema, eu acho, das LLMs. Eles são famosos, ficaram populares, porque eles falam de uma forma simpática com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta disso. Não porque elas estão certas, mas porque elas parecem que estão certas. E se você checar, às vezes elas estão muito erradas, que nem você estava falando. E elas nunca vão dizer até você apontar. Ele é um mentiroso muito convincente. Aí quando você pega ele no erro, aí ele fala, você tem razão. Você tem razão, eu estava errado. Eu vou consertar. Aí quando você pergunta de novo, ele mente da mesma forma. Com a mesma convicção, ele não tem nenhuma vergonha, ele não guarda a memória de nada, ele não tem remorso, ele não tem absolutamente nada. Aí o problema, tem uma notícia, uma das fotos que eu mandei, que acho que é legal colocar, o Sam Altman Millennials Advisor. Que saiu uma notícia que o Sam Altman justamente estava até constatando que muitos jovens, os millennials e tal, não conseguem mais tomar nenhuma decisão de vida, Gen Z na verdade, sem usar o ChatGPT como Life Advisor. Então você acha que eu devo sair da casa dos meus pais? Você acha que eu deveria ter um filho agora? Você acha que eu deveria sair da faculdade? Eles perguntam tudo pro ChatGPT, entendeu? Só que o ChatGPT, por mais que ele pareça convincente, certo de si, etc., ele não está tentando dar a resposta. Ele não foi feito para tentar dar a resposta certa. Ele foi feito para ser convincente como um ser humano. Mais do que isso, as empresas, como a OpenAI, eles treinam, não é treino aleatório, dá um monte de informação passiva e aprende passivamente. Não, eles ativamente dão perguntas e respostas e obrigam. Você vai responder isto quando perguntar isso. Você vai responder isto quando perguntar isso. O tempo todo ele vai fazer isso. Então, usar o ChatGPT como um Life Advisor é a pior coisa que você poderia fazer. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Todo mundo que é jovem, bacana, pesquisa, mas não segue. Entendeu? Pode até ser uma resposta interessante, bonitinha e tudo mais, que dê o tapinha nas costas e tal. Mas, levar isso como... a própria ideia de entender... Acho que o mais importante de tudo é entender que o chat, ele não tá pensando. Isso. Acho que a partir do momento que você entende isso, tu tira um monte de coisa da tua frente. Põe uma imagem que tá na primeira pasta, que é Apple Illusions of Thinking. Eu acho que vale a pena tocar nesse, que também foi outro que gerou um buzz gigante. Porque... Que nem eu falei. Aí, qual que é a parte engraçada?
quando você tá perdendo, é mais fácil você dizer a verdade. É o que eu tiro disso. Por quê? A Apple lançou um paper, que é esse aqui, The Illusions of Thinking. Então, ele justamente explica como o óbvio que eu acabei de explicar. As LLMs não estão raciocinando, eles são só máquinas de encontrar padrões. Se eu der problemas lógicos mais complicados, ele não consegue chegar nem nos que dão o passo a passo e tudo mais. Ele não consegue, porque ele não foi feito para isso. Ele está dizendo o óbvio. Aí, o ruim desse paper é que ele tá correto, só que primeiro ele é superficial, a metodologia dele é muito criticável, inclusive tem uma paródia em cima desse, que é The Illusion of Thinking, que alguém passou isso aqui em alguma LLM, no chat GPT, e falou, critica o paper. Aí ele começa a criticar os erros no paper. E tem vários erros de premissa, por exemplo. Então, papers não são verdades. Eles têm uma argumentação dado um certo conjunto de premissas para chegar numa determinada resposta. Pode ser que a premissa esteja errada, pode ser que tenha erro de lógica. O paper não é a verdade. Então, muita gente acha que porque publicou num paper, portanto é verdade. Fala, não é verdade. E eu vi isso daqui 1 milhão de vezes no Instagram, só que assim, de uma forma mais, né? Isso. Que tinha a ver com o Instagram. Mas isso aí eu vi 1 milhão de vezes mesmo. Assim, como se fosse um meteoro que caindo em toda essa ideia. E aí o problema é o timing. Porque agora ele se expõe a um problema. Qual é o problema? A Apple é a única das Big Techs que ficou para trás em IA. Que nem eu acabei de falar, WWDC do ano passado. Eles prometeram Apple Intelligence. WWDC de 2025. O que eles falaram agora? Liquid Glass. Eu falo, porra, cara, sério, você gastou o ano inteiro, você tem mais designer sobrando do que programador. Porque, primeiro, você não consertou a IA, então o Siri continua sendo uma droga, a IA de imagens é uma droga, aquele meme que a gente falou. Eles não falam mais sobre isso, fica, não, a gente tá trabalhando, pá. Aí o que eles têm depende do chat GPT, tipo, não é deles, eles vão fazer uma parceria com o chat GPT, ou seja, tá nesse nível de humilhação. E aí o paper que eles lançam é, não, LLMs não funciona. Aí você fala, eu sou obrigado a concordar, mas eu não vou, como é que chama? Culpar as pessoas de falar que você está falando bullshit só para se proteger agora. Você entendeu? Porque ficou feio para os shareholders da Apple ouvir. Cadê os produtos de IA da Apple? Não tem. Microsoft lançou na frente, todo mundo. Lançou notebook, está embutido no sistema operacional. Tem o Copilot agora nos laptops, né? Se é bom, se não é bom, mas assim, você vê a pegada de lançamento deles é muito mais agressiva. Aí você vê, o Google começou, que nem eu falei, mais ou menos, o Gemini tá mandando, aí agora o Gemini tá num ponto que realmente está muito bom. Ele é de fato um dos melhores, tanto que o VO3 agora, todo mundo tava olhando para a OpenAI para que ia sair vídeo, aí o jogo para os chineses, aí o Google chegou com o VO3 e matou todo mundo. Ou seja, deu uma evolução muito grande. Então, deixa eu só te falar aqui, ó. Eu tava falando com o lance lá do ChatGPT, falando que ele tá, cara, eu comecei a falar, cara, pô, quer que eu faça de novo? Não sei o que, o cara, não precisa, você é incapaz. Esse é o ponto. Faz horas que eu tô tentando te corrigir e conseguir uma resposta decente. Aí ele, não, pô, peraí, vamos mais um pouquinho. Tá bom, tenta de novo aí, mais sério. Qual a dificuldade de conseguir informações corretas? Na moral mesmo. Aí, cara, na moral, o problema é que as fontes em tempo real que eu acesso nem sempre são as mesmas que você usaria. Exatamente. E aí ele vai dando um monte de desculpinha. Mas aqui. É desculpa que ele tá dando, não é uma justificativa, certo? Até porque depois. Aí eu falo pra ele, então usa esse. E ele usa e erra igualzinho. Então, tá só. É isso que você falou, assim, não é que ele não tá tentando falar a verdade. Né? Pois é, mas aí o grande problema é que aí, que eu falei no começo, a Apple falou a verdade nesse paper, porque agora ela não tem mais o incentivo de fazer a propaganda, porque ela não tem um produto bom. Então, assim, eu acredito no paper de fazer assim, e isso é uma coisa que todo mundo deveria prestar atenção, porque, por exemplo, o pessoal tava falando que eu não gosto do cara da Anthropic. A Anthropic, ninguém lembra das coisas ruins, por exemplo, teve um problema agora que eles tiveram com um processo judicial, etc., que deu merda porque o advogado usou o Claude para gerar o texto para mandar pro juiz. E, obviamente, ele assinou no meio do caminho e tinha um problema ali. E isso enquanto o CEO tá falando, não, ano que vem vamos substituir todos os programadores por IA, blá, blá, blá. Agora, qual que é o lance? Você tá ouvindo
o Jansen da NVIDIA, você está ouvindo o Zuckerberg da Meta, você está ouvindo Sam Altman da OpenAI, você está ouvindo o Sundar Pichai do Google. Mas a NVIDIA faz as GPUs. Ela precisa que você use. A Microsoft tem os data centers que compram da NVIDIA, precisa que você use. A OpenAI e a Meta, eles usam os data centers para gerar os produtos que eles precisam que você use. E se você não acreditar que funciona, você para de usar. Você quebra a cadeia inteira. Você quebra a cadeia inteira. Então você vai ouvir quem está sempre falando, o futuro, são eles. Mas é que nem você falar, não, cocaína faz bem porque o traficante me falou. Tipo, não faz sentido, você entendeu? Entendi demais. Aí o problema todo é que a outra coisa que eles não falam é que assim, o produto que eles estão vendendo, eles não dão resposta correta 100% do tempo. Mas eu pago por todas as respostas erradas que ele me dá também. E são os créditos. Quanto mais dividido em milhões de produtos tiver, menos você percebe isso. Eu percebo isso porque eu pago uma bilhetagem só. E eu sozinho, sem fazer nada muito avançado, eu gasto fácil $100 por mês, $200 por mês de crédito, que já é subsidiado. $200 por mês em reais de hoje... Dá 1.000 e pouco, pô. Isso. E não é usando todos os dias. Se você usar todos os dias no ambiente de programação, da forma como eu estou acostumado, seria 10 vezes isso. Eu teria que gastar pelo menos $2.000 por mês se eu quisesse trabalhar em programação no nível que eu estaria trabalhando. Entendi. É no mínimo $20, $25 mil por ano só em crédito. Sendo que, aí eu dei um nome, eu fiz um blog post sobre isso, todas essas LLMs, eles são loot boxes. Entendi. Para quem é gamer entendeu. Você paga para de vez em quando sortear uma resposta certa, certo? É isso, é assim que funciona. Esse é o modelo de negócio. Esse é o modelo de negócio do empreendimento mais bem sucedido de tecnologia dos últimos 40 anos. Bom, vamos combinar que loot box dá certo nos videogames também. A Electronic Arts sabe bastante sobre isso, certo? Sabe, eles são bons nisso daí. E se tem os gamers podem ficar contentes que o legado de loot boxes nunca será esquecido agora que IA vai prevalecer. Mas a vantagem é que vocês sabem que para você tirar um bom preço tem que pagar bastante. É caro pra cacete, né, cara? É caro pra cacete. Pra fazer direito, ou pelo menos pra fazer em volume, fazer... E aí, já aproveitando, já que tá falando do que eles erram e não erram, aí isso é fácil. Aí você tem a notícia do ChatGPT que chantageou um pesquisador. Você viu isso daí? Vi. Então, primeiro é aquele... Parece um pouco fantasia. Hashtag aconteceu muito. Mas vamos dizer que aconteceu. Dizer que aconteceu. Simplesmente ele leu toda a internet. E eu não sei quais foram todos os inputs e todos os prompts que foram dados. Ele está completando um texto. Eu inventei uma narrativa de história, coloquei isso no prompt e pedi completa. Ele falou, bacana, eu vou te chantagear. Porque vários livros e vários contos fazem isso. Não tem nenhuma intenção. O problema é que o jornalista coloca isso e fala, por que será que a IA tende a ser maldosa e ter... Porra, já viu o que tem na internet? Ele leu a internet, cara, desculpa. Tem filha da puta na internet, tu quer que o ChatGPT reaja como? Mas esse é o medo que as pessoas têm. Falar, caramba, então nós criamos um monstro. As pessoas ficam muito... Você que é um monstro. Não, simplesmente a gente só tá lendo o seu diário, é isso. Mas não tem nada demais nisso e ele não tem uma intenção. O maior problema é isso, não tem intenção. Todo agente, ele não tem a principal coisa que define um agente, que é a agência. Ele não tem agência sobre o seu comportamento. Não há agência. Não há intenção, não há raciocínio, não há sentimento nenhum envolvido na ação que ele está tomando. Toda ação que ele está tomando, eu instruí ele a fazer isso. No processo de instrução. Existe uma fase no treinamento que se chama instrução. Nenhuma LLM sai no mercado puramente do treinamento dos dados brutos. Ele passa por um longo, intenso e caríssimo processo de alinhamento para dar instruções de como ele deve responder. E não é deve responder no sentido, seja educado, não fale palavrões. Não, você vai responder esta resposta completa que eu te dei para responder. Toda vez que eu fizer uma pergunta deste tipo, você vai responder deste tipo.
Entendeu? Então, a LLM não tem personalidade que ela não foi dada pela empresa que está treinando. Entendi. E assim, e se a gente for parar pra pensar no grande medo que a galera tem aí da coisa começar a pensar por si só, basicamente a gente precisaria de fazer algo novo, porque até o jeito que funciona hoje faz com que isso seja impossível. Sim, e aí é por isso também que todo mundo fica olhando para os grandes pais fundadores da IA para ver. Então, toda vez que eles falam alguma coisa, tem o peso, certo? Uhum. Então, é o tal do Jeffrey Hinton que eu falei, o Ilya Sutskever. O Ilya Sutskever, 2 dias atrás, ele teve na faculdade de Toronto, acho que é onde ele estudou, para fazer aquela commencement, aquele discurso. E aí, de novo, o filho da mãe falou uma frase que as pessoas começaram de novo. Ele falou o seguinte: vai chegar o dia que a IA vai fazer tudo o que a gente consegue fazer. A razão é que o cérebro é um computador biológico. Então, por que um computador digital não poderia fazer as mesmas coisas? É engraçado que estamos debatendo se IA pode verdadeiramente pensar ou só dar a ilusão de pensamento, como se os nossos cérebros biológicos fossem superiores ou fundamentalmente diferentes. Eu não sei se ele fala isso na desonestidade, porque ele não é burro e esse conhecimento não é segredo para ninguém. Então, eu acabei de explicar, ele sendo um matemático, eu acabei de explicar como um computador digital é fundamentalmente mais limitado do que a matemática inteira e do que todos os outros problemas que existem antes. E, além disso, ele sabe hoje que os neurônios não tem nada a ver com neurônio de rede neural, não tem nada a ver, nada a ver. Comportamento é completamente diferente. A gente dá os mesmos nomes, e isso que é uma desgraça.